Olá, você que nos assiste aqui pela TV Legislativa, está começando mais uma edição do programa TVL Comunidade. Meu convidado hoje é o padre Marcelo Martendal, pároco da Catedral São Paulo Apóstolo, é que a Diocese anunciou a volta das celebrações a partir do dia 4 de julho do mês que vem. Depois de mais de 90 dias sem missas presenciais, né, padre? Satisfação tê-lo aqui conosco. Muito bem, saudação Minosso, todos vocês que nos acompanham pela TVL. Isto então, dia 18 de março, nós passamos a ter as missas sem a presença dos fiéis nas igrejas. E agora então foi anunciado para no primeiro final de semana de julho o retorno dessas missas presenciais. A pandemia não passou, ela está aí ainda, mas tendo presente as orientações dos órgãos competentes também dentro da nossa sociedade, ver-se que é possível irmos retornando com essas missas presenciais. Gradativamente, não será como era até então, mas vamos recomeçando agora com as missas aos finais de semana. Tenhamos presente também este aspecto, serão as missas de fim de semana, missas de sábado e domingo nesse primeiro momento. Naqueles horários tradicionais ou também com mudanças nos horários das celebrações? Isso. Aí vai um pouco de cada paróquia. As normas da Diocese colocam o retorno das missas presenciais aos finais de semana na igreja matriz de cada paróquia. Tenhamos presente aqui em Blumenau, nós temos 17 paróquias. Então, na igreja matriz de cada uma dessas paróquias, vamos ter as missas. Como o retorno é também com 30% daquilo que é a capacidade de fiéis na igreja, cada uma das paróquias vai ver, e é possível que algumas tenham um número maior de missas. Na catedral, como nós temos já tradicionalmente 3 missas no sábado e 4 missas no domingo, nós vamos nesse primeiro momento manter esses 4 horários de domingo, 3 do sábado, dão 7 celebrações. Se vermos que há uma demanda muito grande de pessoas que queriam estar participando e não poderem, então no próximo fim de semana a gente vai aumentando o número de missas também, ajeitando dentro da possibilidade. Padre Marcelo, como é que vai ser esse distanciamento, né, esse espaçamento na igreja? Sim. Então temos que observar pelo menos 1,5 metro, tem todas aquelas normas que estão em todos os setores, serão também na igreja. As igrejas agora estão nesse período, esses dias, de se adaptarem também. Então ali na catedral nós vamos deixar marcados os bancos, os lugares que as pessoas poderão estar sentando. Então, por exemplo, nos grandes bancos, que ali no corredor central, poderão 3 pessoas para observar esta medida de distanciamento. O banco seguinte, nenhuma pessoa fica sentada. No seguinte, mais 3. Então, nós vamos marcar cada um dos bancos. Daquilo que são os bancos que nós temos na catedral hoje, seguindo todas estas normas, 146 pessoas poderão estar ali dentro da celebração, né? E aí cada paróquia vai fazer o seu ajuste também. Claro, dentro das condições até de capacidade de cada templo, né? Sim, isso. As igrejas são diferentes. Sabemos que a catedral é uma grande igreja, isso possibilita. Se for o caso, nós temos uma parte externa que com cadeiras a gente pode ir colocando, mantendo também o distanciamento, a gente pode ampliar também este número. Pois é, desde o dia 18 de março, então, que as paróquias, igrejas da Diocese de Blumenau não celebravam mais as missas. Agora, a partir do dia 4 de julho, com as observações citadas, né, de restrições, de todos os cuidados, as missas voltam a ser celebradas com a presença de fiéis. Porque, padre, nesse período aí de mais de 3 meses, as missas aconteceram, principalmente na catedral, transmissão pela rádio ou pelo próprio site da catedral. Isto. É importante termos presente, não ficou durante esse tempo sem ter missas. Missas foram acontecendo sem a presença dos fiéis, mas na catedral todos os dias, em todo esse período, teve sempre a missa transmitida, então pelo site da catedral, também pelas nossas páginas no Facebook, também pelo rádio, e assim as pessoas foram convidadas a estarem participando. E agora vai retornando, nesse primeiro momento, missa sábado e domingo, as de durante a semana permanecerão ainda sendo celebradas, transmitidas pelos meios de comunicação, e conforme vamos vendo, enquanto diocese também segurança, vai se abrindo depois as missas de durante a semana, missa nas comunidades, porque agora, como já dizia, na igreja matriz de cada paróquia. Uma particularidade, padre Marcelo, como é que o senhor se sente, seus colegas padres, na hora de celebrar a missa com a igreja vazia? É bem diferente, sem dúvida, né? A gente está de frente com a câmera, claro, sabendo que está atingindo a tantas pessoas, mas essa questão mesmo porque os fiéis não só assistem quando estão ali na igreja, participam da missa, respondem, cantam, tem todo um envolvimento. A gente entende, claro, que é pelo tempo que a gente está vivenciando, mas será muito bom podermos estar com os fiéis novamente.
Aqui na Catedral ainda tem essa particularidade, nós somos uma comunidade, no sentido assim, estávamos até então com 3 padres, um diácono permanente que residimos juntos. O padre Fernando agora recentemente foi transferido para Rio dos Cedros, mas até então estava conosco. Então sempre celebrávamos estando pelo menos em 4 pessoas. Diferente de um padre que está nas paróquias no geral dos bairros, que ele está sozinho. Então, quantas vezes teve que celebrar totalmente sozinho. Então, já é uma outra experiência do que nós que celebramos numa comunidade 4. Mas é uma comunidade já reduzida, mas já era diferente de podermos celebrar também. Então, padre, fora as celebrações na moradia, na casa paroquial, que a gente chama quando é lá na igreja. Agora, na catedral, vocês têm um espaço de vocês ali, né? Como é que é o dia a dia do padre? Sim. Nesse momento de pandemia, especificamente. Interferiu no nosso ritmo também, né? A nossa morada da catedral fica ali junto com a igreja catedral mesmo, muitos nem percebem, mas junto com a igreja tem um espaço que é também da residência, né? Nós temos pessoas que durante a semana colaboram também conosco, por exemplo, no sentido de alimentação. Então, naqueles primeiros tempos ali, teve que suspender todas essas atividades também. Então, nós passamos a cuidar também de fazer a nossa alimentação, lavar a nossa roupa, passar a nossa roupa, aquilo que é comum do dia a dia, que fazemos nós também, né? E fomos ali dividindo-nos nas obrigações e nas tarefas. Nós temos momentos comuns de oração. Pela manhã nós temos a oração das laudes, a primeira oração da manhã a gente faz junto, temos o nosso café junto, depois cada um parte para as suas atividades, almoçamos na medida do possível juntos também. E assim vamos conciliando então aquilo que é a nossa vida de comunidade, de presbitério, de irmandade, com os momentos junto da dedicação da comunidade. E a relação com o fiel? Hoje em dia, com as tecnologias, é possível interagir, né, conversar, ou às vezes a gente se encontra na rua. Como tem sido essa relação? O fiel sente a falta também de ir à igreja? Qual foram os relatos que o senhor ouviu, por exemplo, nesse sentido? Sim, os fiéis sentem muito essa questão de, sobretudo naqueles primeiros meses ali, onde foi bem restrito, né? Então, e a gente viu esse clamor também das pessoas agora, até mesmo para que as missas pudessem retornando, mesmo que então não é na normalidade, mas eles podendo já participarem. E esse tempo de pandemia, claro, foi marcado pelos grandes avanços tecnológicos que nós temos, que permitiram que mesmo à distância pudéssemos estar nos aproximando. Então, por uma videochamada, por uma ligação e até mesmo os fiéis participando das missas. Então, foi desse meio que a gente foi e vai mantendo também o relacionamento com as pessoas, que é fundamental para cada um de nós. Nós falamos aqui sobre o espaçamento, né, o distanciamento social, mesmo no interior das igrejas, a partir do dia 4, quando voltam as celebrações das missas. Eu te pergunto, as igrejas vão disponibilizar as paróquias de álcool em gel, por exemplo? Sim, dentro das normas que vieram também para nós, tem aquela orientação que foi publicada para todos os fiéis e tem normas que são diretamente para nossos padres e administradores paroquiais, e ali observa-se essa necessidade também. Então, na entrada da igreja, obrigatoriamente precisa ter à disposição o álcool em gel para todos os fiéis. Então, ao chegar na igreja, além de ter que vir já com a máscara, que é de item obrigatório também, ali ao chegar terá que higienizar as suas mãos. Depois, durante a celebração, se evita toda forma de contato entre as pessoas, não vai ter uso de livro de cantos, folhetos, que tradicionalmente a gente usa também, mas essa questão da higienização, antes de começar, por exemplo, a distribuição da comunhão, o padre, o ministro que possa ajudar, higieniza também suas mãos, para que tudo da melhor forma possa acontecer, não colocando ninguém em risco de alguma forma. Imagino que também a pia lá onde fica a água para o sinal da cruz na entrada e na saída também não teremos a água nesse período. Isso. Nós já tínhamos tirado até antes de entrar dentro desse contexto, quando começou a ter um pouco desse cenário, mesmo que longe de nós, já foi retirada a água dali e agora permanece então sem também. A saudação aquela também está suspensa. Fica suspensa por enquanto, sim. Padre, e o sacramento? Dos sacramentos, durante esse tempo praticamente estavam todos suspensos, exceto unção dos enfermos em caso de emergências. Então as pessoas entravam em contato conosco e nós íamos atender. Claro que a gente entrou com, por exemplo, quando estavam as pessoas nos hospitais, houve uma restrição até mesmo de a gente conseguir entrar no hospital. Mas nunca deixamos de poder tentar fazer o atendimento para as pessoas. O batismo é um dos sacramentos que muitos estão procurando. Tinham alguns que estavam com as crianças já para batizar, bem naqueles dias quando começou a fechar e parou tudo. Então agora há um entendimento de que é preciso que cada família converse com o seu pároco. Vai ser um entendimento. Se dá para esperar mais um pouco, ou se a família vê que precisa ser agora,
não aconteceram aquelas celebrações coletivas. Por exemplo, na catedral, cada domingo, após a missa das 9 horas, nós temos a celebração coletiva de batizados. Então, nesse tempo não acontece. Mas é possível agora o entendimento de cada família com o seu pároco e ir agendando, por exemplo, a questão dos batizados. Primeiras eucaristias, crismas, aqui envolve uma série de outras situações. Então, por enquanto, ainda se aguarda, não vai ser realizada essas celebrações de sacramentos. Matrimônio, segue aquela orientação que já teve desde o começo, preferencialmente que ainda se aguarde. Mas é possível também um diálogo dos noivos com o padre. Claro que qualquer sacramento que vai ser celebrado agora vai ter que observar todas as orientativas desse tempo, né? Levar isso em consideração. Bem, agora eu imagino que as festas, aquelas tradicionais festas de igrejas, como a festa do Divino foi cancelada, né? Imagino que outras festas que estavam no calendário do ano, nas paróquias, também estejam suspensas. Isso, por enquanto não tem nenhuma previsão de uma possibilidade de fazermos estes eventos e fazermos as festas. Assim como você bem lembrava, a festa do Divino esse ano tivemos que cancelar. E assim, tudo aquilo que até então não tem a possibilidade de estarmos fazendo. Então, no momento, tudo permanece adiado, suspenso, cancelado. O senhor falou há pouco sobre a participação do fiel, e aí tem os leigos que ajudam, né? Não só na celebração, mas na organização da paróquia. Aquelas reuniões tradicionais, né? As ações comunitárias também temporariamente suspensas. Sim, por enquanto ainda tudo está permanecendo suspenso. Se bem que essas reuniões podem ser feitas por videoconferência. Isso, né? Algumas coisas é assim que tem acontecido, né? Então, às vezes o grupo ali marca pelos meios que são possíveis de fazer a sua reunião, mas aquilo que é presencial permanece ainda tudo suspenso. A igreja, por tradição, sempre tem sido uma mão amiga também, principalmente aqueles menos favorecidos, aquelas campanhas de solidariedade, a catedral, outras paróquias da diocese continuam principalmente nesse momento de campanhas de alimento, de donativos. Sim, já é uma constante, tenhamos presente esta atitude sempre da igreja e ainda mais nesse tempo. Então nós continuamos a dar assistência, nós temos famílias pela ação social já cadastradas que mensalmente recebem o auxílio de alimentos, mas nesse tempo a gente sabe que agravou-se essa situação, né? E por isso fomos alargando também esse atendimento. Então, claro, a gente tem uma participação dos nossos próprios fiéis que fazem a sua oferta ali na igreja e a gente, então, depois faz chegar a essas famílias carentes e próprios investimentos que são da igreja que vão colocando para assistir. Então, sobretudo nessa questão mesmo de alimentação, a nossa ação social produziu também máscaras que nós fomos e ainda disponibilizamos, porque tem aqueles que às vezes tinham essa dificuldade também de o ter. Então, nesses dois campos, de modo muito especial. E algumas outras necessidades, é a questão da pessoa às vezes vir, conversa conosco, a gente vê de que forma é possível algum auxílio. Nem sempre tem como resolver todo o problema, mas alguma ajuda que vai amenizando a situação. Eu sei que cada paróquia tem lá o seu telefone de contato, né? Tem a sua página na rede social, no Face, tem site, enfim. Mas existe um canal de comunicação na diocese, especificamente, no caso, a catedral, comunicação entre a igreja e seus fiéis? Isso aqui pela catedral, então, se formos olhar no sentido de telefone, nós agora durante esse tempo fizemos com que ele pudesse ser também o WhatsApp, que é uma ferramenta que está muito à mão das pessoas. Então aquele número que é tradicional da catedral, que é o número fixo, hoje também é o WhatsApp, o 33220699. Por ali é um meio que as pessoas podem entrar em contato conosco. Seja para orientações no sentido de, às vezes, necessidade, marcação de missas, pedidos que precisam ser feitos ou outras demandas. A catedral tem também o seu site, ali também tem um endereço eletrônico, né? Então são meios de as pessoas estarem, quer dizer, estando da sua casa, poderem se chegar até nós. E tantos que mesmo então, chegam até ali na catedral e o atendimento diretamente. Temos presente na catedral todo dia, pela manhã e pela tarde, sempre tem algum padre que está ali para atender os fiéis, seja um aconselhamento, uma confissão e demais demandas que possam surgir. Padre Marcelo, muito obrigado por participar conosco aqui no TVL Comunidade. Eu que agradeço, Minosso, esse espaço, satisfação poder estar contigo, satisfação de poder me comunicar com vocês, que Deus possa abençoar e que a gente possa encontrar em breve também nas nossas celebrações, que aos poucos então vão retornando. Marcelo Martendal, pároco da Catedral São Paulo Apóstolo, trazendo essa informação importante para você, fiel, católico, da volta das celebrações das missas a partir do dia 4 de julho, com aquela observação, com os cuidados necessários para evitar um possível contágio da Covid-19.
E se você estiver com algum sintoma, como febre, mal-estar, não precisa ir à igreja nesse dia, nessa semana. Espera melhorar, depois você vai até a igreja mais próxima da sua casa. Se acontecer de você não estiver bem, assista pelo site da Catedral às celebrações ou pelo Facebook lá da sua paróquia. E assim, amigos e amigas, estamos concluindo aqui a primeira parte do programa TVL Comunidade. Um grande abraço e eu te convido para que você fique ligado, porque logo, logo traremos outro entrevistado. Até já! É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta na sequência do TVL Comunidade. Agora, na segunda parte do programa, eu vou entrevistar o Dr. Christian Luiz Ruska, que é advogado, especialista na área do trabalho. Doutor, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Minuto. Estamos sempre à disposição para auxiliar. Christian, nesses tempos de pandemia, muitas demissões, poucas contratações, muito trabalho para quem é, com perdão da redundância, do direito do trabalho. Sim, com certeza. A gente está vivendo um momento completamente atípico, né? Nunca passado, talvez, na história da humanidade, né? Uma situação onde um vírus microscópico tem causado reflexos nas relações de trabalho de maneira muito significativa. A gente tem visto que o número de exames demissionais ele está se sobrepondo ao número de exames admissionais. Isso é um reflexo das decisões que estão acontecendo, né? E também da falta de perspectiva por parte do empresariado em conseguir preservar esses empregos, ainda que o governo tenha, através de 2 medidas provisórias, tentado fazer com que a renda, né, e o próprio contrato seja mantido. A propósito, essa suspensão dos contratos estabelecidos em medidas provisórias 927 a 936. O senhor poderia contextualizar um pouco essas medidas? Quando se instaurou o estado de calamidade pública através de um decreto legislativo do Congresso Nacional, foi reconhecido que até dezembro desse ano nós vivemos um período de, vamos dizer, de exceção, um período peculiar em razão da pandemia, né? Ele pode ser revertido e tal, mas enfim, até dezembro, em regra, nós vamos ter esse período de estado de calamidade pública. E aí o governo tem editado diversos dispositivos legais para tentar normalizar isso aí. E a primeira iniciativa foi a medida provisória 927. Essa medida, ela flexibilizou algumas regras trabalhistas, né, previstas na CLT, dando mais valor para aquilo que é negociado, né, do que o que exatamente está na legislação. E entre essas regras, ele possibilitou antecipar férias, o regime de teletrabalho, conhecido como home office, né, sem a necessidade prévia de um aditivo contratual. Então ele fez uma série de flexibilizações para tentar possibilitar a manutenção dos empregos, o diferimento do fundo de garantia e por aí vai. E depois nós tivemos a medida provisória 936, que essa sim impactou de maneira muito significativa, principalmente com relação à possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho. Ou seja, o contrato de trabalho ele fica suspenso por até 60 dias e o trabalhador passa a receber um benefício emergencial do governo, né? Lembrando que esse período de suspensão, como se trata de uma suspensão contratual, ele não conta nem mesmo para fins previdenciários. Então, se o empregado quiser que esse período conte para a aposentadoria, ele é obrigado a fazer o recolhimento na condição de contribuinte individual, enfim, né? Ele tem que fazer esse recolhimento para contar com o previdenciário. Caso contrário, não há obrigação alguma por parte do seu empregador, né?
E junto com a possibilidade de suspensão veio a redução do salário e da jornada. Então o trabalhador pode ter a sua jornada de trabalho reduzida em 25%, 50% ou 70%. Né? Aqueles que recebem até 3 salários mínimos, 3.135, isso pode ser feito mediante acordo individual. Para aquele que recebe acima de 12 mil, eu não vou lembrar bem o número exato, mas acima do dobro do maior teto da Previdência Social, também pode fazer mediante acordo individual. E quem está nessa faixa intermediária é mediante acordo coletivo. Tá? E aí envolveria o sindicato. Então, é uma tentativa também de facilitar. E essa redução pode ser por 90 dias. Né? Os dois juntos não podem ultrapassar 90, então se pode no máximo 60 dias de suspensão com mais 30 de redução. Existe agora uma perspectiva, uma expectativa, melhor dizendo, que essa medida provisória seja, ela vai ser prorrogada, já foi, mas que exista um novo dispositivo legal que estabeleça a possibilidade de ampliar esses prazos, porque nós estamos passando já 3 meses e o quadro não se mostrou favorável. E agora as empresas estão com a faca na cabeça, na espada na cabeça, porque ou demite, né, ou infelizmente essa pessoa vai retornar ao trabalho, mas não vai ter trabalho. Doutor Cristian, em tese, essas medidas abrem o diálogo entre empregador e empregado e de certa maneira nos dá a entender, e espero que seja isso, uma certa garantia de estabilidade no emprego mesmo. Sim. Diante da pandemia. Sim, você tocou num assunto importante. A questão da estabilidade é uma contrapartida que o governo impôs. Eu posso reduzir o salário e a jornada, eu posso suspender o contrato, mas por outro lado eu tenho que garantir ao empregado permanência no emprego pelo mesmo período após essa suspensão ou redução. Então isso preserva o emprego e a renda. Essa é a intenção principal do governo, manter essas pessoas empregadas e também que tenham condições de sobreviver, porque as contas vão chegar, né? E naquelas atividades consideradas essenciais, como na área da saúde, por exemplo, o pessoal que está lá na lida, na parte, no frontal do combate à Covid, essas regras têm alguma importância para essa categoria também? Eles estão na linha de frente, né? São os primeiros a estarem expostos a qualquer tipo de contágio pelo vírus, né? Mas essa regra, ela é para todas as categorias. Geral, né? Eu acredito que na área de saúde, o efeito seja o contrário, né? Porque eles estão precisando de mais gente, né? Os leitos de UTI estão sendo ampliados e tudo mais. Então essas pessoas estão sendo inclusive chamadas, e a medida provisória permite que enfermeiros, por exemplo, em férias, tenham as férias interrompidas e que retornem ao trabalho. Eu citei a área da saúde, mas a nossa área aqui da comunicação também é essencial na informação, pelo menos consta na lista das atividades essenciais. Quem trabalha lá no supermercado, na farmácia, e enfim, né? Bom, agora nós falamos aqui dessa situação em meio a essa quarentena, a pandemia. Em relação à reforma trabalhista, já faz um bom tempo, como o senhor bem lembrou, empregadores e empregados já se ambientaram bem a essa nova realidade, doutor? Me parece que sim. Nós tivemos uma redução significativa no número de processos. Antes você tinha ações, às vezes com pedidos, muitas vezes assim desarrazoados, e hoje não. Hoje você já tem os pedidos liquidados, organizou, por assim dizer, essa questão. E com relação à reforma, em razão da inclusão da possibilidade de condenação do trabalhador em custas e em honorários, que é uma grande reclamação por parte deles, inclusive a matéria é objeto de discussão em ações diretas de inconstitucionalidade, isso acabou reduzindo bastante. Então as pessoas passaram por um impacto inicial, mas agora, desde novembro de 2017 para cá, as coisas estão se acomodando, né? As melancias estão se encaixando aí nessa carroça e devagarzinho isso aí vai andando por si só. Ô Cristian, são tantas as perguntas por conta dessa reforma trabalhista, mas vou te fazer algumas. Sim. Né? Quando o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo no salário?
Ele tem algumas situações onde ele não precisa ir trabalhar, né? Ou melhor dizendo, ele vai deixar de comparecer ao trabalho, mas não vai ter prejuízo algum na sua remuneração, né? O caso mais comum são os afastamentos em razão de saúde, que a pessoa apresenta o atestado, não tem qualquer tipo de prejuízo no seu salário, na sua remuneração, né? Existem algumas situações específicas e a CLT até prevê e estabelece casos onde a pessoa pode faltar sem qualquer tipo de prejuízo, né? E, por exemplo, casamento, falecimento de um familiar muito próximo ali, de primeiro grau, né? Ou da esposa, enfim, são situações onde ele pode sim se ausentar e essa ausência ela é justificada, as faltas são abonadas, né? Quando a carteira de trabalho deve ser atualizada? A carteira de trabalho agora sofreu modificações também recentemente. Até onde eu tenho conhecimento, a Secretaria de Relações do Trabalho, que é o antigo Ministério do Trabalho, né, agora vinculado ao Ministério da Economia, não está mais fazendo a carteira em física, né? Hoje é toda ela via sistema, então as atualizações são imediatas. A carteira de trabalho, em regra, ela deveria ser entregue no primeiro dia da contratação. E ali já o registro do salário com todas as anotações. Então hoje a empresa, já o seu RH, o departamento pessoal, automaticamente vai lançar essa informação no sistema e depois ele vai ter toda a sua evolução, né, toda ela registrada no próprio sistema. Admissão, aumento de salário, o motivo do aumento, se é por promoção, enquadramento, tudo aquilo vai estar registrado. Qual é a importância da convenção coletiva do trabalho? A convenção coletiva, nós temos aqui duas situações. Uma é a convenção coletiva de trabalho. A convenção ela é firmada entre o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, né? Patronal e laboral. E nós temos o acordo coletivo, que é firmado entre uma empresa e o sindicato laboral. Então essa distinção é importante porque a convenção ela se aplica a toda a categoria de maneira indistinta. E o acordo se aplica àquela empresa com o sindicato, apenas aqueles funcionários. E a reforma trabalhista trouxe um fator importante, que é a possibilidade de flexibilização das regras estabelecidas na CLT. Isso não é absoluto, né? Você não pode, na convenção coletiva, tirar o pagamento de 13º salário, né? Mas parte das verbas, das parcelas trabalhistas podem ser reajustadas, sempre em benefício ao trabalhador, né? Ou na maioria das vezes, se busca beneficiar a classe empregada. A CLT, que é de 1943, lá do governo Vargas, de lá para cá, Vargas. Muitas alterações, né? Muitas alterações. A CLT, a gente costuma dizer que ela é uma colcha de retalhos, né? A legislação trabalhista não está codificada, como acontece com o Código Civil e o Código de Processo Civil, por exemplo. É uma consolidação, justamente porque o legislador pegou textos legais esparsos e consolidou aquilo num único documento, num único regramento que é a CLT. Então nós temos ali diversas disposições tratando de vários temas, mas nem sempre de uma ordem cronológica, né, ou adequada. Então a CLT ela foi sendo cada vez mais recheada de assuntos. Eu acho que o legislador podia ter aproveitado o momento da reforma e feito ali um pente fino mesmo, porque a CLT ainda fala de junta de conciliação e julgamento, coisa que não existe mais, né? Então ele poderia ter feito ali tornado ela mais enxuta, mas não fez. Infelizmente é assim, a gente vai viver. Hoje nós temos mais de 300, 400 súmulas, orientações jurisprudenciais, justamente pela ausência de regramento específico na CLT. Bom, são tantas as perguntas, até elaborei aqui um extenso questionário, mas o tempo urge. Então eu lhe deixo para conclusões finais algum recado ou dica válida, principalmente nesse momento que estamos vivendo, para que o senhor possa então prestar esses esclarecimentos essencialmente ao trabalhador que nos assiste. Bom, eu agradeço a possibilidade aqui da nossa conversa, ainda que o assunto, tivemos pouco tempo, o assunto realmente demanda uma análise muito mais profunda, né? Mas sempre é bom esclarecer que a Justiça do Trabalho, enfim,
a intenção dela é proteger a parte hipossuficiente, que seria o trabalhador, né? E no meio de uma pandemia, isso se torna ainda mais necessário, né? Porque a crise vai passar, né? Ela vai passar. Muitas pessoas vão ser atingidas porque perdem o emprego. Não estou dizendo que o empresário não vai ser prejudicado, pelo contrário, se nós não mantivermos o empresário, nós não vamos ter emprego, né? Precisa do empresário. Só que é o seguinte, o empresário tem que se socorrer, e tem como se socorrer do governo, né? O governo tem dado concessões de crédito, tudo isso para facilitar. E o trabalhador, por muitas vezes, não tem a quem se socorrer. Então a gente pede que exista um bom senso para se chegar a uma conclusão em comum, né? E que as pessoas possam superar isso em conjunto, né? Havendo concessões recíprocas, né? Para que a gente possa superar isso aí, né? E também vem um ponto mais para frente, que é a economia. Hoje a vida está em primeiro lugar, mas nós não podemos esquecer que as coisas têm que seguir, as pessoas têm que trabalhar, todo mundo vai ter que pagar as suas contas, então é importante manter a economia girando, e eu acho que a gente vai conseguir passar sobre tudo isso aí. Muito obrigado, Dr. Christian Hauska. Ele que é advogado, especialista no direito trabalhista, foi o nosso convidado aqui no TVL Comunidade. O programa está chegando ao final. Eu te convido para permanecer conosco, acompanhando assim a programação da TV Legislativa. A todos, um grande abraço e até a próxima.